Cá estamos outra vez à conversa, desta vez com o João Luís. Tu és o Dux, veterano da Academia da Universidade de Coimbra. João, tu que não és novato na organização da Queima das Fitas, que tens tido um papel muito ativo nas questões de manter o que é a tradição, os preceitos da praxe. Este é o terceiro ano em que as alterações da Queima das Fitas, terceiro ou quarto? É o terceiro ano. O terceiro ano em que as alterações da Queima das Fitas estão a decorrer. Há toda uma nova geração de alunos. Contudo, sentes que o ritmo da semana é o mesmo do que era nos antigos moldes, do ponto de vista do que são as tradições académicas? Assim, houve uma ligeira diferença na maneira como a sequência dos eventos está. Nos primeiros anos, o pessoal estranhou um bocadinho, mas desde aí, o que eu tenho assistido gradualmente, queima para queima, desde que está em vigor, é que cada vez há mais participação nos eventos tradicionais e praxísticos da queima das fitas. Antigamente havia muitos eventos que estavam a cair em completo declínio, estavam vazios, chegou a ser equacionado até acabar com alguns, mas no entanto, desde que se fez a reestruturação em 2008 por causa das mudanças do Código da Praxe, provocadas pelo processo de Bolonha, gradualmente, ano para ano, tem havido uma participação cada vez maior dos estudantes das diferentes atividades. E basta ver, por exemplo, o que aconteceu este ano na Récita, que foi um sucesso. O chá também continua a ter muita gente. O baile de gala, este ano batemos o recorde de pessoas a ir ao jantar e a depois estar por lá. A garraiada, apesar de ter passado por uma quinta-feira, está sempre completamente cheia. Os comboios estão completamente à pinha. Portanto, eu acho que este novo figurino de eventos acabou por trazer uma revitalização à parte tradicional da queima das fitas que nos últimos anos estava-se a notar que estava a acontecer. Ok, este é o sétimo dia, sexto dia de. Não, já é o sétimo Sétimo dia dia. da Semana dos Concertos. A queima já começou há muito tempo e vai continuar. A seguir, portanto, hoje foi a Hoje foi a Garreada. garreada. O próximo evento de cariz tradicional será Só há mais um, será a a benção das Benção das pastas Pastas, que é quando? no dia 29 de maio. Porquê que há esta decalagem de tempo? Isso tem a ver com a alteração que se fez no uso das insígnias pessoais. Antigamente o que havia era, um ano usava-se o grelo e no ano seguinte usava-se as fitas. Ou seja, a bênção das pastas era antes da queima das fitas, uma vez que as pessoas tinham um ano completo para usar as fitas. Com esta alteração, com a redução do número de anos das licenciaturas, Bolonha, não é? O processo de Bolonha por causa do fez Bolonha, mexer um bocadinho isto. fez mexer, alterou mesmo completamente. É o mesmo ano que se usam as duas insígnias pessoais que simbolizam o primeiro ciclo, que é o grelo e as fitas. As pessoas usam o grelo desde a latada até ao cortejo e depois, desde o dia do cortejo até à benção das pastas, usam fitas e é nesse espaço de tempo que podem ensinar as fitas. Por isso é que a benção das pastas passou para depois da queima, quando antes precisava-se da semana imediatamente antes da semana tradicional da queima das fitas. Pode que haja um espaço temporal minimamente aceitável para que as pessoas possam, quando vão à benção das pastas, já levar as fitas assinadas pelos professores, colegas, familiares, pais, amigos, tal como se fazia antigamente. A grande diferença em termos de tempo de assinar as fitas é só em termos de, em vez de ser antes, é depois. Primeiro também só tinha cerca de 3 semanas, que era desde a Páscoa até à queima. Exato. Agora é desde a queima até 3 semanas depois. Acaba por ser exatamente o mesmo tempo. Sim, muda é só Muda é. a oportunidade, não é? Exatamente, em vez de ser antes, passa a ser depois. Tá bem. Vamos falar sobre o cortejo da Queima das Fitas. Eu estive no cortejo, nós temos uma ação de distribuição de revistas lá. E a certa altura ouvi uma senhora que assistiu a alguns excessos, por parte dos estudantes, assim, parece que já não tem orgulho, que é mais uma animação. Como é que tu vês a participação dos estudantes? Assim, Como é que eles olham para o cortejo? depende do grau hierárquico em termos praxis que as pessoas têm. Os caloiros é a diversão total, é o primeiro cortejo deles, é a perfeita novidade para eles, vão felizes da vida, que é uma coisa completamente diferente que nunca viram. Aqueles que vão no carro é tal como antigamente, é a festa deles, já não há anos a preparar o carro e
aquele dia é o culminar de todo o trabalho que eles tiveram ao longo dos anos para conseguir construir um carro e fazer o trajeto do cortejo. Os outros, depende da disponibilidade de cada um. Se uns vão para lá porque vamos picar o ponto no cortejo e vamos inventar e esquecem-se que aquilo é o expoente máximo daquilo que é a queima das fitas, outros vão para lá exatamente para mostrar aquilo que conquistaram, nomeadamente os cartelados, a dizer que eu já estou no segundo ciclo, já tenho mais uma conquista a nível académico. E é uma sensibilidade diferente, é que muda mesmo de ano para ano. Grosso. Ok. João, quantas queimas já fizeste? Esta é a minha 21ª queima como 21ª estudante, queima. mas já ando há mais de uma década metido na organização da queima. Então, nestes 10 anos, houve muita coisa que mudou. A queima, neste momento, muitas vezes apontam-se as pistolas para a queima das fitas, empresarializou-se, ou só tem um objetivo que é o lucro. Mas depois, conversando dentro de casa, percebe-se a importância que a queima das fitas acabou por ter no benefício direto do dinheiro que acaba por se devolver às secções culturais. À associação em si. Neste momento, há 5 membros de uma comissão fiscalizadora que são permanentes, ou estou enganado? Há eleições, houve uma pequena explica-nos um bocadinho a dinâmica disso. Assim, se antigamente, basicamente, o que havia para organizar a queima das fitas era uma comissão central, que era um relado de cada faculdade, e eles faziam tudo. A partir do início dos anos 90, a estrutura começou a ficar mais pesada e foi criado um regulamento de modo a que as coisas estivessem devidamente balizadas e começassem a funcionar como deve ser. Foi aí que surgiu pela primeira vez a chamada Comissão Fiscalizadora, os secretariados técnicos, o secretário-geral, tudo isso estruturas que se complementam, cada um na sua área muito específica, de modo a que se consiga neste momento organizar uma festa que é gigante. Não há outro nome para escolher, é mesmo uma festa gigante e é organizada por amadores. Ninguém aqui é profissional disto, toda a gente está aqui de forma voluntária a dar o seu melhor e tem que haver regras para que as coisas consigam funcionar. Ao longo destes últimos 20 anos, houve algumas coisas que tiveram a ser mudadas, houve necessidade de ajustar certos procedimentos. O último foi o ano passado, ajustar a estrutura de funcionamento da queima, em termos secretariais, em termos de secretariado, Comissão Central, e a antiga Comissão Fiscalizadora, dada a evolução que ela teve ao longo dos tempos, que deixou de ser exclusivamente fiscalizadora, para ter também alguma ação executiva, foi modificado o nome para se ajustar às reais funções que tinha. Atualmente continua com a mesma Constituição de há cerca de 10 anos para cá, que é um representante do Conselho de Veteranos, que este ano sou eu, um representante do Conselho Desportivo, um representante do Conselho Cultural, um representante do Tesoureiro da Direção-Geral da Associação Académica de Cunha e um representante da Direção-Geral, que por inerência será o Presidente, se ele não assumir o cargo, irá representar a Direção-Geral nos 5 pessoas que basicamente têm a função de zelar para que os regulamentos sejam cumpridos e todos os procedimentos que estão estipulados existam de modo a que a queima funcione como deve ser. Temos que ter noção que, nomeadamente, por exemplo, os comissários, a maior parte deles, quando chegam à queima, não têm experiência nenhuma, precisam que alguém os ajude e os oriente, de modo a que seja possível, porque eles têm muita responsabilidade, têm muito trabalho que têm que fazer, e é que se dizer, ninguém nasce ensinado, tem que haver alguém que conheça as sensibilidades e a estrutura e como é que as coisas funcionam, que nos possa dar alguma orientação de modo a que tudo isto que nós vemos seja possível. Ok. João, obrigado. Nada, prazer é meu. Nós, aqui no estúdio da Revista C, vamos continuar com as entrevistas. Dentro de instantes, iremos falar com o responsável pelos contactos com a imprensa, o Henrique Melo. Até já.